Como explicar uma criança que aos 10 anos entrou nas drogas? Na vida adulta teve uma AVC, ficando paralisado de um lado do corpo por vários anos, e desencarnou aos 48 anos em decorrência de uma infecção generalizada. O pai foi alcoólatra e desencarnou por Covid do ano passado. A mãe é uma criatura boníssima e é resignada e tem muita fé. Uma informação importante: essa pessoa entrou nas drogas e não saiu mais, mesmo depois do AVC. Ficou sem tomar drogas apenas um mês antes do desencarne, pois estava hospitalizado. A grande pergunta que essa nossa ouvinte quer, a dúvida, é a seguinte: olha, gostaríamos de saber se essa encarnação foi de prova ou de expiação. Se você poderia falar alguma coisa para ela. Os sofrimentos que esse espírito teve a oportunidade de vivenciar nessa existência não vêm da parte de Deus. A gente fala assim, olha, houve uma expiação, houve uma missão, que são os ordenamentos da lei. Então, qual é a minha expiação? Um filho difícil, uma dificuldade para você lidar com determinadas pessoas no lar, então você teve a pobreza. Então, são circunstâncias que não estão dentro da minha capacidade de decidir, não estão dentro do meu livre-arbítrio. Elas acontecem a despeito da minha vontade. Assim que a gente enxerga as provas, as expiações, elas nos alcançam sem que nós façamos a nossa caminhada na direção a elas. Um fenômeno como esse que você cita, em que a pessoa vai aos 10 anos em busca da droga, não posso dizer que isso era uma expiação, porque senão a gente vai estar validando a conduta como se isso fosse o planejado. O planejamento nunca pode ser a questão da vivência do mal. Então, o que são as expiações e as provas? As doenças, as dificuldades, os instrumentos que a vida nos oferece para refrear os nossos impulsos. Isso são as expiações. Essas são as provas, as missões. Mas aquilo que eu deliberadamente faço, com o meu livre-arbítrio, caminhando numa direção que sabidamente não é a correta, não pode ser interpretado como uma expiação, porque não é um ordenamento da lei. É um uso equivocado do livre-arbítrio. Na circunstância que você conta, o garoto aos 10 anos se envolve com droga, o que demonstra que, salvo o melhor juízo, ele já deveria ser uma alma propensa a esse tipo de experiência. Estou colocando uma condição que imagino que seja, não que alguém tenha colocado droga, porque existe também a perversidade de alguém que tenta corromper outro alguém, empurrando-o no rumo das drogas. O indivíduo mesmo, ele não procurou essa vivência, mas alguém o empurrou para viver esse tipo de história, né? A proximidade com a droga. Então, aí você vai encontrar uma circunstância na qual um espírito já demonstra de início uma tendência para determinado caminho, se é que foi ele que foi procurar. E aí você vê que ele vive essa experiência, mas ele não abandona mesmo depois do AVC. Eu conheço casos em Porto Velho, lá em Porto Velho, de pessoas que enveredaram pelo caminho das drogas e tiveram AVC. E o AVC foi o freio da natureza para impedir com que ele voltasse a se drogar. Ele ficou profundamente sequelado e aí ele não conseguia mais se drogar porque ele não conseguia sair de casa, ficou preso, não conseguia sair, ele se arrastava no chão, não ficou preso no leito, ele não conseguia mais ficar em pé, ele ficou todo enquirquilhado e ele só se arrastava pouco, não tinha como sair, então fechava o portão, acabou, não tem como ir para a rua. E assim, portanto, você vai encontrar pessoas que a própria lei se encarrega de criar os embaraços para que, a seu benefício, ele não voltasse mais a se drogar. E você vê que mesmo com os freios que a natureza lhe pôs, ele decidiu continuar, o que demonstra a fragilidade desse espírito nessa direção. E aí você observa, né, nessa circunstância,
a figura da mãe. Aí a figura da mãe vale a pena. No seguinte sentido, ela, por ser uma mulher que você define como sendo boníssima, é a alma que diz, me dá que eu quero cuidar. Meu Deus, mas por que vai pedir um espírito assim? Porque é assim que as almas superiores fazem. Elas se debruçam sobre a vida dos outros e dizem, eu quero resgatar. E você pode dizer, perdeu foi tempo, porque gastou aí a vida dela inteira, o outro não aproveitou nada, ficou até os 48 anos e desencarnou, só trouxe sofrimento e preocupação. No fim, foi uma perda de tempo ter cuidado desse espírito. Lê do engano. Depois da desencarnação, em que o espírito se dá conta do benefício recebido e do pouco que ele retribuiu, isso mexe dentro da cabeça dele e ele diz, quanto amor recebi, quão pouco dei, que vergonha de mim mesmo. E aquilo que aparentemente era um benefício perdido, encontra a sua razão de ser, porque um benefício nunca se perde. E a alma, então, se reveste de um propósito duplo de tentar apaziguar a sua consciência de culpa através de uma existência na qual ela compense as dores que ela sente por não ter aproveitado a experiência. Então, ela poderá, de repente, após o período de refazimento, voltar numa condição em que muito será exigido dela pelo constrangimento do amor. O amor do Cristo nos constrange, diz Paulo em uma de suas cartas. O amor da mãe dele o constrange a um processo de crescimento. Então, se você pergunta, a expiação foi, a vida foi de prova, foi de expiação, foi de livre-arbítrio. Ele assim decidiu, não era o desenho e ele escolheu, mas a da mãe, experiência de missão. Espírito dedicado a cuidar do outro que, mesmo o aparente fracasso, demonstra que ela entregou tudo o que ela tinha que fazer. O objetivo não era necessariamente que ele despertasse, mas que ele sentisse que alguém o ama para que isso o impulsionasse na direção do progresso.